Olá a todos! Nesse vídeo veremos como expressar, bem como manipular algebricamente, valores de grandezas experimentais, de maneira consistente com as incertezas associadas às suas medidas. Em particular, consideraremos duas abordagens: aquela que se baseia no uso dos algarismos significativos e aquela que se vale da propagação das incertezas. Bem, a questão é a seguinte: imagine que nós temos dois valores de massa, M1 e M2, e, ao longo do tratamento dos dados, seja necessário somá-las. Tradicionalmente, a soma dessas duas massas resultaria em 3,876 gramas. Ocorre que esses valores foram determinados experimentalmente e carregam consigo a incerteza associada à sua determinação. M1, por exemplo, foi medida em uma balança cuja incerteza é de mais ou menos 0,001 grama, a qual está associada ao fundo de escala dessa balança. M2, certamente, foi determinada com uma outra balança, cuja incerteza é de mais ou menos 0,01. E qual seria a implicação disso? É que em M1, o valor real desse dígito está compreendido entre 5 e 7, desde que a incerteza é de 0,001 grama, enquanto que o valor real desse dígito está compreendido entre 3 e 5. Bem, se o valor real for 4, esse dígito de fato será 7. Mas se for 3, será 6. E se for 5, será 8. Isto significa que nós conhecemos esse dígito exatamente, esse também, mas esse dígito aqui é incerto, desde que ele poderia ser 6, 7 e 8. Ora, se esse dígito ele é incerto, qual seria o sentido, então, de expressarmos esse resultado com a terceira casa decimal? Nenhum. De forma que o resultado consistente com a incerteza experimental deve ser dado apenas com duas casas decimais. Então, nós descartamos a última casa decimal e arredondamos o dígito 7 para 8, desde que o número 6 é maior do que 5. Ou seja, o resultado correto para essa operação algébrica é de 3,88. Se reportássemos esse resultado com 3 casas decimais, estaríamos induzindo o leitor a uma interpretação equivocada, a de que a segunda casa decimal é exatamente conhecida, enquanto a incerteza estaria na terceira casa decimal, o que não se sustenta sob a perspectiva das incertezas experimentais. Bem, há duas formas principais de refletir a incerteza na manipulação algébrica de valores de grandezas experimentais: algarismos significativos e a propagação de erros. Pois bem, comecemos com os algarismos significativos. No valor que expressa a magnitude de uma grandeza através de uma unidade de medida, os algarismos conhecidos com certeza, mais o algarismo duvidoso, são denominados de algarismos significativos. O algarismo duvidoso sempre está na casa decimal em que está o limite do erro do aparelho de medida utilizado. Vejamos um exemplo. Para uma medida feita com uma bureta, dependendo de sua capacidade, a bureta terá uma incerteza, ou uma tolerância na medida do volume aferido. Neste caso, por exemplo, que temos uma bureta de 50 ml, a incerteza será de 0,05 ml. Isso significa que a incerteza está na segunda casa decimal. Além do mais, a leitura deve ser sempre estimada próxima a 1/10 de uma divisão entre as marcas, que seria a menor graduação, que no caso de uma bureta de 50 ml é de 0,1 ml. Portanto,
a leitura deve ser estimada próxima a 0,01, que corresponde a 10% da menor divisão da escala. Assim, são esperadas medidas como, por exemplo, 29,43, mas como a incerteza é de mais ou menos 0,05, o valor real da grandeza deve estar compreendido entre 28,38 ml e 29,48 ml. Isso significa que esse número nós conhecemos exatamente, esse também e esse também. No entanto, na segunda casa decimal está a nossa incerteza e, portanto, o algarismo duvidoso. Ao conjunto dos números que nós conhecemos exatamente mais o duvidoso, nós chamamos de algarismos significativos. Então, aqui temos 3 algarismos conhecidos exatamente e um duvidoso, e, portanto, 4 algarismos significativos. Vejamos mais exemplos. O número 2,45, ele tem 3 algarismos significativos. Isto significa que esse dígito nós conhecemos exatamente, esse também, mas o último algarismo é duvidoso. Já em 13,21, nós temos 4 algarismos significativos, que significa que nós conhecemos este dígito exatamente, este também, e aqui estaria o algarismo duvidoso. Bem, mas se à esquerda de um número só houver zeros, esses zeros não são algarismos significativos. Nesses casos, os zeros são utilizados somente para mostrar o número correto de casas decimais. Por exemplo, o número 0,116 tem apenas 3 algarismos significativos, porque o papel do zero é apenas localizar a casa decimal. Uma maneira conveniente de expressar os algarismos significativos é utilizando a notação científica. Nessa notação, todos os algarismos significativos são reunidos no termo pré-exponencial. O número, por exemplo, 0,0116 também tem 3 algarismos significativos, desde que os zeros à esquerda não são significativos. E isso é também refletido na notação científica, que evidencia os algarismos significativos. Dentro dessa mesma lógica, o número 0,000116 também tem 3 algarismos significativos, desde que os zeros à esquerda não são significativos. Nesse caso, também temos 3 algarismos significativos. Veja que aqui o zero é sim um algarismo significativo, desde que o seu papel não é o de situar a casa decimal como os zeros à esquerda. Agora, quando temos zeros à direita, surge alguma ambiguidade, porque a princípio nós não sabemos se esses zeros são significativos ou se estão aí apenas para indicar a magnitude do número. Para evitar essa ambiguidade, nós comumente utilizamos a notação científica, que, como já visto, reúne os termos significativos no termo pré-exponencial. Veja que a magnitude do número está assegurada pelo termo de 10 à quarta. Nessa representação, o 5 é o algarismo duvidoso. Se nós assumirmos que a incerteza nesse número é de mais ou menos 0,01, então essa descrição nos diz que o valor real da grandeza está compreendido entre 92.400 e 92.600. Por outro lado, se descrevemos este número como 9,250 vezes 10 à quarta, teremos 4 algarismos significativos e a interpretação que fazemos desse valor é que a grandeza real está compreendida entre 92.490 e 92.510. E ainda, se expressarmos esse número como 9,2500 vezes 10 à quarta, estamos indicando que todos os números são significativos, de modo que a interpretação que se faz desse número, considerando que a incerteza
seja de mais ou menos 0,0001, é de que o valor real da grandeza está compreendido entre 92.499 e 92.501. Veja que nos três casos estamos falando da mesma magnitude, mas cada representação fornece uma interpretação física distinta. Vale destacar também que a conversão de unidades não altera o número de algarismos significativos. Por exemplo, 30,26 ml é igual a 0,03026 litros. Aqui nós temos 4 algarismos significativos e aqui nós temos 4 algarismos significativos, desde que o zero à esquerda não é significativo. Bem, mas antes de vermos como se dá a álgebra dos algarismos significativos, vejamos como se faz o arredondamento de números. Quando o algarismo seguinte ao último número a ser mantido é menor que 5, todos os algarismos indesejáveis devem ser descartados e o último número é mantido intacto. Por exemplo, se quisermos arredondar o número 2,14 para 2 algarismos significativos, contamos 1, 2 e vemos qual é o número seguinte ao dígito a ser mantido. É menor do que 5, então nós descartamos esse algarismo indesejado e mantemos intacto o último algarismo, levando o arredondamento a 2,1. Se nós quisermos, por exemplo, arredondar o número 4,372 para 3 algarismos significativos, contamos 1, 2, 3. Vemos qual é o dígito seguinte àquele a ser mantido. É um 2? É menor do que 5? Então nós descartamos o 2 e deixamos o termo a ser mantido intacto, que o arredondamento é 4,37. Agora, quando o algarismo seguinte ao último número a ser mantido é maior que 5, ou um 5 seguido de outros dígitos, o último número é aumentado em 1 e os algarismos indesejáveis são descartados. Por exemplo, se nós quisermos arredondar o número 7,5647 para 4 algarismos significativos, contamos 1, 2, 3, 4. Esse é o dígito a ser mantido. Olhamos o próximo dígito, é 7. É maior do que 5? Então, o termo a ser mantido é acrescido de uma unidade e o termo indesejado é descartado, resultando em 7,565. Da mesma forma, se quisermos arredondar o número 3,5501 para 2 algarismos significativos, contamos 1, 2. Esse é o dígito a ser mantido. E o próximo? O próximo ele é um 5 seguido de outros dígitos. Então, nesse caso, acrescemos uma unidade ao dígito a ser mantido e descartamos os demais. E assim, nesse caso, obtemos o valor de 3,6. Agora, quando o algarismo seguinte ao último número a ser mantido é um 5 seco ou um 5 seguido somente de zeros, tem-se duas possibilidades. Se o último algarismo a ser mantido for ímpar, ele é aumentado em 1 e o 5 indesejável e eventuais zeros é descartado. Agora, se o último algarismo a ser mantido for par, e 0 é considerado par, ele é mantido inalterado, e o 5 indesejável e eventuais zeros é descartado. Vejamos alguns exemplos. Se nós quisermos arredondar 3,250 para 2 algarismos significativos, então nós contamos 1, 2. Esse é o dígito a ser mantido. Ok, olhamos o seguinte, é um 5. É um 5 seguido apenas de 0. Quando isso ocorre, olhamos o dígito a ser mantido. É par? Então ele permanece inalterado e nós descartamos os demais dígitos. E dessa forma, a gente obtém o número 3,2. Se nós tivermos 7,635 e quisermos arredondá-lo para 3 algarismos significativos, então contamos 1, 2, 3. Esse aqui é o dígito a ser mantido.
Olhamos o seguinte, é um 5 e é um 5 seco. Então, sempre que o número seguinte ao ser mantido for um 5 seco ou um 5 seguido de apenas 0, nós olhamos o número a ser mantido e vemos se ele é par ou ímpar. Nesse caso, ímpar. Sendo ímpar, nós acrescemos uma unidade a esse número e descartamos os demais. Nesse caso, então, vamos obter o valor de 7,64. Se nós quisermos arredondar 8,105 para 3 algarismos significativos, como fazemos? Contamos 1, 2, 3. Ok. Esse é o dígito a ser mantido. E o seguinte, é um 5 seco. Se for um 5 seco ou um 5 seguido de apenas 0, nós vamos olhar o dígito a ser mantido e vamos ver se é par ou ímpar. O 0 é par. Então, o que fazemos? Mantemos intacto e descartamos os demais, de forma que o arredondamento resultará em 8,10. Vamos praticar um pouco mais. Arredonde os números abaixo para 3 algarismos significativos. Vejamos, 2,347. Então, eu tenho 1, 2, 3. Esse é o dígito a ser mantido. Olha o seguinte, é maior do que 5? Então, o dígito a ser mantido é acrescido de 1 e o 7 ele vai ser descartado, resultando em 2,35. Vejamos o seguinte caso. 1, 2, 3. O 6 deve ser mantido. Olhamos o dígito seguinte ao 6. É menor do que 5? Então, nós mantemos o 6 e descartamos os demais, resultando em 4,56. Neste caso, mantemos 1, 2 e 3. Esse é o último dígito a ser mantido. Olhamos o seguinte, ele é um 5, mas veja que não é um 5 seco e nem um 5 seguido de 0. Então, aqui não se aplica a regra par e ímpar. Na verdade, o que nós temos é um 5 seguido de outros dígitos, que nesse caso é o 3. E como procedemos? Nós acrescemos uma unidade no dígito a ser mantido e descartamos os demais, de forma que o arredondamento conduz a 5,02. Aqui temos o primeiro dígito, o segundo, o terceiro algarismo significativo. Vemos o dígito seguinte. Aqui sim, eu tenho 5 seco. Quando o dígito seguinte, aquele a ser mantido, for um 5 seco ou um 5 seguido de apenas 0, nós olhamos se o dígito a ser mantido é par ou ímpar. É ímpar. Então, nós acrescemos uma unidade e descartamos o 5 indesejado, obtendo, então, 5,56. Nesse caso, temos 1, 2, 3 algarismos significativos. O termo seguinte ao dígito a ser mantido é um 5 seguido de outro dígito. Portanto, nós acrescemos uma unidade ao dígito a ser mantido e descartamos os demais, resultando em 7,51. Neste caso, temos 1, 2, 3. O próximo dígito é um 5 seguido de outro número. Portanto, ao algarismo ser mantido é acrescido 1 e os demais são descartados. Neste caso aqui, temos 1, 2 e 3. O termo seguinte, aquele a ser mantido, é um 0 e, portanto, menor do que 5. De forma que nós simplesmente mantemos o último dígito intacto e descartamos os demais. Nesse outro temos 1, 2, 3 algarismos. O algarismo seguinte é um 5 seguido apenas de 0. E quando o algarismo seguinte ao ser mantido, ele é um 5 seco ou um 5 seguido de apenas 0, nós verificamos se o dígito a ser mantido é par ou ímpar. Nesse caso é ímpar. Então, nós acrescemos uma unidade a esse dígito e descartamos os demais. Aqui temos 1, 2, 3 algarismos. O dígito seguinte ao ser mantido é um 5 seco. Nesse caso, eu vejo se o dígito a ser mantido é par ou ímpar. Nesse caso, é par. Então, nós simplesmente mantemos esse dígito inalterado e descartamos o 5. Aqui nós temos 1, 2,
3 dígitos. O termo seguinte é um 5 seco. Isso significa que eu tenho que olhar para o termo a ser mantido e ver se ele é par ou é ímpar. Nesse caso é ímpar, então o que eu devo fazer? Acresço uma unidade no termo a ser mantido e descarto o 5 indesejado. Mas aqui precisamos ter um cuidado adicional. Nós não podemos, por conta de um arredondamento, mudar a magnitude do número. Se nós simplesmente aumentarmos uma unidade ao dígito a ser mantido e descartarmos o 5, teremos arredondado o número 3.335 para 334, o que claramente não é razoável. Assim, para reconciliarmos a diretriz do exercício, que é a de arredondar o número para 3 algarismos significativos, e a magnitude do número, nós devemos expressá-lo em notação científica, de forma que o fator pré-exponencial reflita o número de algarismos significativos, enquanto o fator exponencial garante a sua magnitude. E no último caso, nós temos 1, 2, 3, porque sabemos que os zeros à esquerda não são significativos. Esse aqui é o dígito a ser mantido. Olhamos o próximo dígito. É um 5 seguido de outro número. Então, nós simplesmente acrescemos uma unidade ao dígito a ser mantido e descartamos os demais. E temos como resultado 0,00451, ou, o que é equivalente, 4,51 vezes 10 a menos 3. Bem, com respeito à álgebra de algarismos significativos, há duas principais regras. Uma para adição e subtração e outra para a multiplicação e divisão. Vejamos o primeiro caso. O resultado de uma soma ou de uma subtração deve ser reportado com o mesmo número de casas decimais que o termo com o menor número de casas decimais. Vejamos, se nós temos a seguinte operação, 0,14 mais 2,456 e 4,3, nós devemos olhar qual é o termo com o menor número de casas decimais. Aqui temos 2, aqui temos 3 e aqui temos 1. Portanto, o nosso resultado deve ser dado com apenas uma casa decimal. Devemos, então, arredondar este número para uma casa decimal apenas. O número seguinte ao dígito que deve ser mantido é 9. Então, acrescemos 1 ao dígito a ser mantido e descartamos os demais, resultando em 6,9. Um outro exemplo, uma subtração, 90 menos 2,81. Mais uma vez, o resultado deve ser dado com o menor número de casas decimais. O primeiro número não apresenta nenhuma casa decimal, enquanto o segundo, 2. Portanto, nosso resultado tem que ser dado com nenhuma casa decimal. Assim, o último dígito a ser mantido é este aqui. Olhamos o seguinte, é menor do que 5, então nós mantemos o 7 e descartamos os demais. E assim obtemos 87 como resultado dessa operação. É importante também destacar que em adições e subtrações de números expressos em notação científica, todos os números devem primeiro ser convertidos ao mesmo expoente. Por exemplo, nessa operação, nós poderíamos ser tentados a considerar que este número tem 3 casas decimais, este outro 3 casas decimais e este outro 3 casas decimais. E assim, poderíamos ser levados a crer que o resultado deveria apresentar também 3 casas decimais. Mas isso não é verdadeiro, desde que os termos exponenciais, eles diferem. O que temos que fazer inicialmente é expressar todos esses números com o mesmo fator exponencial. Aqui, todos os números foram convertidos para a potência de 5, mas poderia ser para qualquer outra potência. O importante é que todos os números sejam descritos na mesma potência.
Quando fazemos isso, verificamos que o primeiro número tem 3 casas decimais, o segundo, 5, e o terceiro, 2 casas decimais. Portanto, o resultado deve ser dado com apenas 2 casas decimais. Bem, na multiplicação ou na divisão, o número de algarismos significativos da resposta deve ser igual ao da quantidade que possui o menor número de algarismos significativos. Então aqui nós temos uma marcada diferença com respeito à adição e à subtração. Enquanto na adição e na subtração o resultado deve ser dado com o menor número de casas decimais, na multiplicação e na divisão o resultado deve ser dado com o menor número de algarismos significativos. Por exemplo, nessa razão, nós temos 4 algarismos significativos no numerador e 3 algarismos significativos no denominador. Se esse cálculo foi feito em uma calculadora, teremos este resultado aqui. Mas, segundo a regra que acabamos de ver, o resultado deve ser dado, então, com o menor número de algarismos significativos. E, portanto, 3 algarismos. Nós, então, contamos 1, 2, 3. Esse é o dígito a ser mantido. O seguinte é um 8, que é maior do que 5. Portanto, segundo as nossas regras de arredondamento, nós acrescemos uma unidade no último dígito e descartamos os demais. O resultado, então, torna-se 0,512. Na multiplicação, a estratégia é a mesma. Nós temos aqui 4 algarismos significativos e nós temos 3 algarismos significativos. O produto deve ser dado com o menor número de algarismos significativos e, portanto, 3. Na calculadora, teríamos esse resultado aqui. Devemos, então, arredondá-lo para 3 algarismos significativos. Sabemos que os zeros à esquerda não são significativos, então contamos 1, 2 e 3. Observamos que o número seguinte, aquele a ser mantido, é 0 e, portanto, menor do que 5. Então, nós simplesmente deixamos o último dígito intacto e descartamos os demais. E o resultado é 0,000285 ou, na notação científica, 2,85 vezes 10 a menos 3. Uma questão importante é aquela afeita a cálculos sucessivos ou múltiplos. Veja, quando um cálculo envolver mais de uma operação, após a realização de cada operação, pode-se ou não efetuar o arredondamento para o devido número de algarismos significativos. Por exemplo, se nós tivéssemos que resolver esta operação, nós poderíamos, no primeiro momento, desenvolver este quociente e já procedendo o arredondamento necessário. Como aqui nós temos 2 algarismos significativos e aqui 7, o nosso resultado, já arredondado para 2 algarismos significativos, seria 0,069. Nós multiplicaríamos este número por 13,428 e teríamos como resultado, aqui já arredondado, de 0,93. Por outro lado, se nós resolvêssemos este cálculo em uma única etapa, teríamos como saída da calculadora este número, que uma vez então arredondado para 2 algarismos significativos, resultaria em 0,92. Veja então que se fizermos os arredondamentos nas etapas intermediárias ou ao término do cálculo, encontraremos possivelmente resultados distintos. Usualmente o que se faz é proceder ao arredondamento apenas quando o cálculo estiver terminado. Em havendo cálculos sucessivos, em geral, conservam-se todos os valores numéricos fornecidos pela calculadora nos cálculos intermediários e faz-se o arredondamento no final. Ou mantém-se ao menos um dígito a mais que o duvidoso em cada cálculo intermediário. Tal dígito é comumente representado por um número subscrito e por vezes chamado de dígito guarda.
Nesse caso aqui, esse quociente seria expresso por 0,0688, em que o 8 subscrito é o dígito guarda. E ao final do cálculo, faz-se o arredondamento devido. Além das regras para adição e subtração, multiplicação e divisão, há também a regra para logaritmos e antilogaritmos. Nós devemos inicialmente nos lembrar que um logaritmo ele é composto de uma característica e uma mantissa. A característica é a parte inteira e a mantissa é a parte decimal. Então, se nós temos o logaritmo de 1,54 vezes 10 à quinta, o número 5, que é a parte inteira, é a característica. E o restante é a mantissa. E qual é a implicação disso? É que o número de algarismos significativos na mantissa é o mesmo que o número de algarismos significativos no número original. Por exemplo, aqui o número original tem 3 algarismos significativos. Portanto, a mantissa deve também ter 3 algarismos significativos. Então, nós contamos 1, 2 e 3. Este é o último dígito a ser mantido. O dígito seguinte é um 5 seguido de outro número. Portanto, nós acrescemos uma unidade ao dígito a ser mantido e descartamos os demais. E a mantissa se torna, então, 1,88. Para o antilogaritmo, é justamente o inverso. O número de algarismos significativos no antilogaritmo deve ser igual ao número de algarismos existentes na mantissa. Então, veja, nós temos aqui 2 algarismos significativos na mantissa e o resultado do antilogaritmo deve ser descrito com 2 algarismos significativos no número principal. Há uma outra questão que merece atenção. Quando nós olhamos as massas atômicas na tabela periódica, a gente percebe que algumas são conhecidas com mais algarismos significativos e casas decimais que outras. Por exemplo, a tabela periódica que figura no COTS dá a massa atômica do lítio com 4 algarismos significativos e 3 casas decimais. Já para o mercúrio, 5 algarismos significativos e 2 casas decimais, e assim por diante. Então, ao calcular massas molares pela soma das correspondentes massas atômicas, a regra da adição para os algarismos significativos deve ser, claro, seguida. Só que mesmo assim, em geral, o valor da massa molar calculado pela soma das massas atômicas dos átomos constituintes, mesmo levando-se em conta as regras da adição para algarismos significativos, apresentará, em geral, uma quantidade de algarismos significativos maior do que qualquer outro dado fornecido. Assim, em cálculos envolvendo a massa molar, usualmente emprega-se para esta um algarismo significativo a mais do que em qualquer dos outros dados. Todas essas questões vão ficar mais claras no exemplo seguinte. Imagine o seguinte problema. Qual o volume de uma solução estoque de HCl 37%, 2 algarismos significativos, cuja densidade é de 1,19 gramas por ml, 3 algarismos significativos, deve ser adicionado a um balão de 250 ml, 3 algarismos significativos, para se preparar uma solução de 0,1 mol por litro. Aqui a concentração, então, com 3 algarismos significativos. E o problema também fornece as massas atômicas do hidrogênio e do cloro. Nós podemos desenvolver este problema com um único cálculo através do uso de fatores unitários. Aqui, esse termo está relacionado à concentração. Quando multiplicado por esse termo aqui, nós temos a quantidade de HCl necessária para se preparar este volume de uma solução 0,1 mol por litro. Esse termo está associado à massa molar e converte
a quantidade de matéria de HCl em massa de HCl. Entretanto, o HCl puro ele é um gás, de forma que este termo, que está associado ao título, converte a massa de HCl necessária pela massa da solução estoque, que contém a massa de HCl desejada. E, finalmente, esse último termo, que está associado à densidade, converte a massa da solução em volume. Veja que quando calculamos a massa molar pela soma das massas atômicas, a massa atômica do hidrogênio é apresentada com 5 casas decimais e a massa atômica do cloro com 3. De acordo com as nossas regras de adição e subtração de algarismos significativos, esse resultado deveria ser dado com 3 casas decimais. No entanto, nesse termo, a massa molar aparece com apenas 2 casas decimais. E fazemos isso porque dentre os demais termos não há nenhum que tenha mais que 3 algarismos significativos. Aqui tem 3, aqui também tem 3, aqui tem 2 e aqui tem 3 algarismos significativos. Portanto, a massa molar deve ser dada com um algarismo significativo a mais, e assim 4 algarismos significativos, o que corresponde, nesse caso, a 2 casas decimais. Veja que nessa análise nós não levamos em consideração 1 litro, 1000 ml, 1 ml e assim por diante. Por quê? Porque esses valores não estão sujeitos a incertezas. Esse termo advém da igualdade de 1 litro com 1000 ml. 1 litro é exatamente 1000 ml. De forma que a incorporação desses termos não influencia a exatidão do resultado final. Bem, e o resultado final deve ser dado com quantos algarismos significativos? Veja que essa expressão é constituída por multiplicações e divisões, de forma que o resultado deve ser dado com o menor número de algarismos significativos. A gente observa então que o menor número de algarismos significativos é encontrado aqui para o título da solução estoque de HCl, de forma que a resposta deve ser dada com 2 algarismos significativos e, portanto, 2,1 ml de solução estoque de HCl. Bem, uma outra forma de se aferir a incerteza no valor de uma grandeza obtida experimentalmente é através da propagação da incerteza. Mas, antes de ver como desenvolvê-la, devemos compreender os conceitos de incerteza absoluta e incerteza relativa. A incerteza absoluta expressa a margem de incerteza associada a uma medida. Se a incerteza estimada na leitura de uma bureta calibrada for de mais ou menos 0,02, chamamos a grandeza mais ou menos 0,02 de incerteza absoluta associada à leitura. Por outro lado, a incerteza relativa é uma expressão que compara o tamanho da incerteza absoluta com o tamanho de suas medidas associadas. A incerteza relativa da leitura 12,35 mais ou menos 0,02 de uma bureta é o quociente admissional. Incerteza absoluta 0,02 ml e a magnitude da medida 12,35 ml, resultando em 0,02. Caso desejamos reportar a incerteza na forma percentual, nós multiplicamos a incerteza relativa por 100. E assim, a incerteza relativa percentual deste exemplo é de 0,2%. Veja então que se a incerteza absoluta na leitura de uma bureta ela for constante em mais ou menos 0,02 ml,
a incerteza relativa percentual será de 0,2% se utilizarmos um volume de 10 ml da bureta e de 0,1% para um volume de 20 ml. Isto significa que se a incerteza absoluta na leitura de uma bureta for constante ao longo de toda a graduação, você deve evitar de utilizar a bureta para transferir, para adicionar volumes muito distantes de sua capacidade máxima, pois, se assim o fizer, estará maximizando a incerteza relativa percentual. Bem, e como se dá a propagação de incertezas? Também há dois procedimentos, um para adição e subtração e outro para a multiplicação e a divisão. Para adição e subtração, o valor mais provável para a incerteza de uma soma ou diferença pode ser encontrado extraindo-se a raiz quadrada da soma dos quadrados das incertezas absolutas individuais. Bem, vejamos um exemplo. Aqui temos um valor medido de 1,76, cuja incerteza é de mais ou menos 0,03. Somado então com outro valor de 1,89, cuja incerteza E2 é de mais ou menos 0,02, subtraindo então 0,59, cuja incerteza E3 é de mais ou menos 0,02. Essa operação resulta em 3,06. Mas qual que seria a incerteza absoluta associada a este resultado? De acordo com a regra que acabamos de ver, a incerteza absoluta no resultado é a raiz quadrada da somatória do quadrado das incertezas absolutas individuais. Nós então substituímos a incerteza na medida 1, na medida 2 e na medida 3 e elevamos ao quadrado. Nós observamos que aqui eu tenho um algarismo significativo, aqui também e aqui também, de forma que o resultado deve ser dado com um algarismo significativo. No entanto, como usaremos este resultado para calcular a incerteza relativa percentual, nós o expressamos com um dígito a mais que o algarismo duvidoso, ou seja, nós utilizamos um dígito guarda, como nós vimos anteriormente. Mas caso o interesse fosse o de somente determinar a incerteza absoluta do resultado, nós reportaríamos o erro absoluto com apenas duas casas decimais, ou seja, 0,04. E escrevemos a resposta como 3,06 mais ou menos 0,04. Bem, mas vamos calcular então a incerteza relativa percentual, que é justamente a incerteza absoluta dividido pelo resultado multiplicado por 100. Aqui sabemos que apenas o 4 é significativo, portanto, o numerador tem um algarismo significativo, enquanto o denominador tem 3, de forma que a incerteza relativa percentual deve ser dado com apenas um algarismo significativo. Aqui, coloco um algarismo a mais que o duvidoso, caso essa incerteza relativa percentual seja explorada em cálculo posterior. Não será? Então, nós arredondamos para o número correto de algarismos significativos e damos a resposta como 3,06 mais ou menos 1%. Assim, o nosso resultado pode ser dado com a incerteza absoluta, 3,06 mais ou menos 0,04, ou relativa, 3,06 mais ou menos 1%. Veja que a incerteza absoluta ela está na segunda casa, justamente o que prevê a álgebra de algarismos significativos, de que, em soma e subtração, o resultado deve ser com o menor número de casas decimais, que nesse caso são duas casas decimais. Bem,
E para a multiplicação e a divisão? Para a multiplicação e a divisão, o procedimento é bastante similar. Só que, ao invés de nós calcularmos a incerteza absoluta do resultado, inicialmente nós calculamos a sua incerteza relativa percentual. E ao invés de extrairmos a raiz quadrada da somatória do quadrado das incertezas absolutas individuais, nós extraímos a raiz quadrada da somatória do quadrado das incertezas relativas percentuais. Por exemplo, imagine esse cálculo, em que nós temos as medidas e as correspondentes incertezas absolutas. Da ótica das operações com algarismos significativos, nós deveríamos reportar o resultado com 2 algarismos significativos. O resultado seria 5,6. E nós deixamos um dígito a mais, o dígito guarda, uma vez que esse resultado será ainda utilizado para se calcular a incerteza absoluta associada a essa operação algébrica. Bem, inicialmente nós calculamos as incertezas relativas percentuais. Então, nós dividimos a incerteza absoluta pelo valor medido e multiplicamos por 100 para encontrar a incerteza relativa percentual associada à mesma medida. Dividimos novamente a incerteza absoluta pelo valor medido, multiplicamos por 100 para encontrar a incerteza relativa percentual associada a esta medida. E fazemos o mesmo para o denominador. Observe que em todos os casos a incerteza relativa percentual deveria ser dada com apenas um algarismo significativo. No entanto, a todas elas retemos o dígito guarda, desde que essas incertezas relativas percentuais serão utilizadas para se calcular a incerteza relativa percentual do resultado final. Calculamos então a incerteza relativa percentual do resultado final e encontramos o valor de 4%. Aqui, mais uma vez, é mantido um dígito além dos significativos, uma vez que esse erro relativo percentual será utilizado em cálculo subsequente do erro absoluto. Assim, podemos expressar o nosso resultado como seno de 5,64, mais ou menos 4%. Então, convertemos a incerteza relativa em absoluta, através do produto da incerteza relativa percentual pelo resultado. E encontramos o valor de 0,2. Aqui, sabemos que apenas um algarismo é significativo, enquanto aqui 2. Portanto, o nosso resultado deve ser dado com apenas um algarismo significativo. Esse 2 é retido em um primeiro momento, para caso esse número seja utilizado em um cálculo subsequente. Já que não o será, nós então fazemos o arredondamento para o número correto de algarismos significativos e expressamos o resultado final como 5,6 mais ou menos 4%, ou 5,6 mais ou menos 0,2. Veja que também aqui a propagação da incerteza está também de acordo com a álgebra da operação dos algarismos significativos, uma vez que ela revela que a incerteza está na primeira casa decimal, o que nesse caso corresponde a 2 algarismos significativos, como prevista pela regra de multiplicação dos algarismos significativos. Como deveria ser esperado, há sim uma estreita correlação entre a propagação das incertezas e a álgebra dos algarismos significativos. Embora essa correlação legitime o uso dos algarismos significativos para a avaliação qualitativa da confiabilidade dos resultados para a maior parte dos casos, ela também revela
suas limitações. Tal correlação é expressa pela seguinte asserção: o primeiro dígito da incerteza absoluta é o último dígito significativo na resposta. Vejamos, por exemplo, este quociente. Aqui, a incerteza deste valor está na sexta casa decimal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enquanto que no denominador, na quinta casa decimal. 1, 2, 3, 4 e 5. Quando fazemos a propagação dessas incertezas absolutas, encontramos que o resultado está sujeito a uma incerteza absoluta de mais ou menos 0,0002, ou seja, não faz sentido reportar o resultado além da quarta casa decimal. Ocorre que a quarta casa decimal corresponde ao terceiro algarismo significativo. Por outro lado, a álgebra de algarismos significativos nos levaria a um resultado com 4 algarismos significativos, desde que tanto o numerador quanto o denominador possuem ambos 4 algarismos significativos. Observa-se assim que, embora de fácil aplicabilidade, em alguns casos, as regras de manipulação de algarismos significativos podem levar a resultados não tão acurados. Em resumo, para esse caso, o primeiro dígito da incerteza aparece na quarta casa decimal. Na quarta casa decimal da resposta, figura o terceiro algarismo significativo. Portanto, a resposta deve ser dada com 3 algarismos significativos, mesmo que os termos no quociente tenham ambos 4 algarismos significativos. Mas veja esse exemplo, o qual é muito similar ao primeiro, com a diferença de que o número 3 é substituído pelo número 6. Aqui, como as incertezas absolutas são as mesmas, a incerteza absoluta do resultado também será a mesma, ou seja, a incerteza encontra-se na quarta casa decimal, mas devido à magnitude dos termos da divisão e ao contrário do exemplo precedente, a quarta casa decimal delimita 4 algarismos significativos, em concordância com o que é preconizado pela álgebra de algarismos significativos. Vejamos um último caso. Aqui nós temos 3 algarismos significativos e aqui nós temos 3 algarismos significativos. A incerteza absoluta em ambos os termos é de mais ou menos 0,002. Quando determinamos a incerteza absoluta do resultado através da propagação de incertezas, concluímos que esta deve ser de mais ou menos 0,004 e, portanto, a incerteza está na terceira casa decimal. A delimitação da terceira casa decimal implica a incorporação de 4 algarismos significativos, enquanto as regras de operação dos algarismos significativos preveja que o resultado seja expresso com 3 algarismos significativos. Da perspectiva de uma UC experimental, como é o caso da nossa, o fato do uso dos algarismos significativos eventualmente não conduzir aos resultados previstos pela propagação de incertezas não deve suscitar grandes preocupações. Em geral, quando tal discrepância é observada, a sua magnitude não é determinante. Deve-se sempre buscar uma relação satisfatória entre o custo e a acurácia que se deseja. A análise através da álgebra de algarismos significativos é muito mais rápida, enquanto que a propagação das incertezas produz resultados mais acurados. Por outro lado, em UCs teóricas, quando em geral
as incertezas absolutas individuais não são conhecidas, o uso dos algarismos significativos no desenvolvimento de exercícios afeitos à química é imperativo. De modo a consolidar essas estratégias, resolvamos o seguinte exercício. Calcule a expressão abaixo com a correspondente propagação de erros. Aqui temos uma situação em que as operações estão misturadas. Temos uma subtração no numerador e uma divisão. Quando fazemos mentalmente essa operação, nos damos conta de que o resultado da subtração deve ser dado com 3 algarismos significativos, desde que o resultado deve ser dado com o menor número de casas decimais, 2 casas decimais, e o resultado é de 1,17. O denominador também tem 3 algarismos significativos, de forma que da ótica das operações com algarismos significativos, devemos esperar que o resultado seja reportado com 3 algarismos significativos. Aqui mantemos um dígito guarda para um cálculo posterior da incerteza absoluta. Bem, inicialmente calculamos a subtração, sabemos que o erro absoluto do resultado é dado pela raiz quadrada da soma do quadrado das incertezas absolutas individuais, o que resulta em 0,036. Sabemos que aqui o único algarismo significativo é a segunda casa decimal, mas como iremos utilizar este resultado em cálculo subsequente, retemos um dígito guarda. Assim, o resultado referente ao numerador é de 1,17, mais ou menos 0,036. Substituindo-se esse resultado na expressão original, temos este quociente. Calculamos agora a incerteza associada a esta operação através das incertezas relativas percentuais, ou seja, fazemos 0,036 dividido pelo valor da medida vezes 100 para esse termo, para este, e encontramos o resultado de 3,3%. Aqui, novamente, carregamos um dígito a mais que o dígito significativo. Utilizamos, então, a incerteza relativa percentual para calcular a incerteza absoluta associada ao resultado final. Então, multiplicamos o resultado da operação pela incerteza relativa e encontramos o valor de 0,02, ao qual retemos um algarismo extra. Desde que esses valores já se referem aos resultados finais, nós então arredondamos para o número correto de algarismos significativos e expressamos as incertezas como 0,02 no caso da incerteza absoluta e 3% no caso da incerteza relativa. Veja que a incerteza absoluta encontra-se na segunda casa decimal. Portanto, o resultado também deve ser dado até a segunda casa decimal. Conservamos então o número 1 e procedemos o arredondamento, obtendo-se assim 0,62. Veja que estamos diante de mais uma situação na qual os resultados previstos pela álgebra dos algarismos significativos e pela propagação de incerteza não são exatamente iguais. Enquanto os algarismos significativos prevêem uma resposta com 3 casas decimais, a propagação das incertezas conduz a um resultado com apenas 2 casas decimais. Ok? Bem, você pode encontrar boa parte do conteúdo abordado neste vídeo no livro do Harris e do Skugge,
ambos disponíveis em formato de e-book em nossa biblioteca. O livro do Coates também traz uma apresentação básica sobre esse tema. Esse último livro também traz uma discussão interessante sobre os algarismos significativos. É isso aí.